O domínio do Max Verstappen na Fórmula 1 nos últimos anos mudou o que a gente entendia por supremacia. Mas e se tudo isso não for obra do acaso? E se for, na verdade, o resultado de um projeto, uma verdadeira engenharia humana que começou décadas antes da primeira vitória dele? Pois é, essa é a grande questão. Como é que se projeta um campeão? A gente vai mergulhar fundo nisso para entender como o sucesso do Verstappen não foi um golpe de sorte, mas sim um processo totalmente deliberado, com cada passo friamente calculado para criar o piloto perfeito. A nossa tese aqui é bem direta, na verdade. A carreira do Verstappen é a materialização de um projeto de vida. É uma mistura de um talento natural, assim, absurdo, com um treinamento que beirou a obsessão. Então, vamos lá. Para entender a fundo esse tal projeto Verstappen, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo, para a base, para a criação dele e para o ambiente que o transformou nesse vencedor. Olha, o Verstappen já nasceu praticamente dentro de um cockpit. O pai, Jos, ex-piloto de Fórmula 1. A mãe, Sophie, uma piloto de kart de elite, excepcional. Isso garantiu que a velocidade corresse nas veias dele desde sempre. Automobilismo não era uma escolha, sabe? Era o destino dele. E essa criação toda foi guiada pelo que ficou conhecido como o Método Joss. E não era um hobby de fim de semana. Era um regime de treinamento total, que começou quando Max tinha 4 anos de idade. 4. O objetivo era um só: criar o competidor supremo. Os pilares desse método eram basicamente disciplina militar e controle absoluto. O Joyce supervisionava cada detalhezinho, da mecânica do kart à psicologia do Max. E tinha um objetivo muito claro com isso: corrigir através do filho o que ele achava que tinham sido as falhas da própria carreira. E o resultado? Bom, o resultado é inegável. Aos 15 anos, o Max já era o melhor piloto de kart do mundo. Com essa base toda, a ascensão do Verstappen foi, assim, meteórica. Ele chegou quebrando recordes e, literalmente, reescrevendo as regras do jogo. A linha do tempo da carreira dele é uma coisa impressionante. Ele pulou várias categorias de base, aquelas que os pilotos levam anos para subir, e foi direto para a Fórmula 3. Lá, ele dominou como novato e, num piscar de olhos, já estava na Fórmula 1 e vencendo corrida pela equipe principal da Red Bull. É uma trajetória sem precedentes. E aqui a gente começa a ter a dimensão do que ele fez. O primeiro grande recorde foi esse aí, que parecia impossível de ser quebrado. Com só 17 anos, ele se tornou o piloto mais jovem a alinhar num grid de Fórmula 1. Isso chocou tanto o esporte que a federação teve que mudar as regras de idade mínima depois dele. Mas ele não estava lá só para participar, né? Pouquíssimos dias depois, na segunda corrida dele, ele já marcou os primeiros pontos. Isso provou para todo mundo que a presença dele ali não era marketing, era o começo de uma nova era. E aí veio o ápice da chegada dele, a vitória logo na estreia pela Red Bull Racing. Um recorde tão impressionante com uma idade tão baixa que, olha, dificilmente vai ser quebrado algum dia. Ali, ele consolidou de vez o status de fenômeno. Mas o que acontece quando um recordista tão jovem amadurece? Bom, acontece uma era de domínio implacável, que transformou ele de promessa em uma lenda do esporte. Os anos de campeonato dele podem ser divididos em 3 fases bem claras. Primeiro, aquela batalha épica, super controversa, com o Hamilton em 2021. Depois, uma era de domínio absoluto com 3 títulos seguidos. E aí, em 2025, uma prova de resiliência, quase ganhando o título depois de uma recuperação impressionante. Entre 2022 e 2024, os números do Verstappen foram simplesmente astronômicos. 19 vitórias numa só temporada, quebrando o recorde. 10 vitórias seguidas, algo nunca visto. Estatísticas que antes pareciam impossíveis viraram a nova rotina dele. A temporada de 2025, à primeira vista, pode parecer um revés, mas se a gente olhar os detalhes, a história é de superação. Perdeu o título por só 2 pontos, depois de tirar uma desvantagem de 104. Isso não é fracasso, é a prova da garra dele. Como disse o rival direto, Lando Norris, foi simplesmente incrível. Mas o sucesso do Verstappen não é só sobre o carro ou o talento dele. Com o tempo, ficou muito claro que é essencial entender o ecossistema humano que cerca ele. Essa rede de apoio que foi crucial para o desenvolvimento e para o domínio dele nas pistas. E nada simboliza melhor a importância desse ecossistema do que essa frase do Max. É uma declaração que mostra a força de uma das relações mais importantes da carreira dele.
GP é Giampiero Lambiase, o engenheiro de corrida dele, e a parceria dos dois vai muito além de analisar dados e telemetria. É uma relação de confiança absoluta, de sintonia fina, que muita gente no paddock considera a espinha dorsal do sucesso dele. E para a gente colocar essa carreira em perspectiva, basta comparar os números dele com os do Lewis Hamilton, outra lenda na mesma idade. A diferença é gritante. Aos 28 anos, Verstappen já tinha 4 títulos contra 1 do Hamilton. 3 vezes mais vitórias, mais que o dobro de pódios. Os números não são só bons, eles redefinem o que significa ser um jovem prodígio na Fórmula 1 moderna. E claro, todo esse domínio nas pistas naturalmente se transformou num legado financeiro igualmente impressionante. Um legado que reflete o status dele de superestrela global. O sucesso nos campeonatos trouxe uma recompensa financeira gigantesca. O salário dele deu um salto absurdo, se multiplicou por 10 e depois subiu ainda mais, tornando ele o piloto mais bem pago do grid, e com folga. A estimativa é que, até o final de 2025, os ganhos dele só com salários e bônus na Fórmula 1 cheguem a uns 340 milhões de dólares. É um valor que coloca ele não só no topo da F1, mas entre os atletas mais bem pagos do mundo todo. E aqui um resumo de uma carreira brilhante até agora. 4 títulos, mais de 67 vitórias, mais de 120 pódios. Cada número desses é a prova do sucesso de um plano que foi traçado décadas atrás. É a concretização de um sonho de engenharia humana. A história do Max Verstappen é a de um campeão projetado para vencer, moldado para a perfeição. A questão que fica no ar é, com tanto já conquistado em tão pouco tempo, será que o legado dele já está escrito? Ou a gente está só no comecinho do capítulo mais impressionante da história dele?